do arrebatamento, igreja que vai morar com Deus, porque assim Ele quer. Amém? Ótima quarta-feira, um dia abençoado na presença do nosso Senhor, que tudo fez e que tudo criou. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz nesse dia que Deus preparou para nos abençoar. Amém? Pastor Adelson Neto, Ministério Tempo de Semear. Queridos, eu trago uma palavra hoje sobre voto, né? Sobre alianças. Mas, antes disso, eu peço que os irmãos possam, e vocês que estão acompanhando aí o canal, possam estar aí compartilhando essa mensagem, dando um joinha, tá bom? Ajude a divulgar a palavra do Senhor e, consequentemente, lógico, o Ministério Tempo de Semear, tá bom? Que Deus te abençoe. E depois, após essa mensagem, eu quero também trazer uma outra mensagem, mas é só um esclarecimento e um certo desabafo, tá bom? Eu vou fazer esse desabafo e um esclarecimento para que, de fato, a gente possa continuar a nossa caminhada e fazer cair por terra certos faladores, tá bom? Mas daqui a pouquinho. Mas então vamos para a palavra, amém? Eu quero estar trazendo uma reflexão aqui em Gênesis, no capítulo 28, e a partir especialmente aqui do verso 18. Olha o que está escrito. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou-lhe a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou-lhe em cima dela o azeite. E chamou-lhe o nome daquele lugar de Betel, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardares nessa viagem que faço, e me deres pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornare a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Olha aí, dízimo no Velho Testamento, claro, o dízimo está no Velho Testamento, mas eu falo aqui bem antes da lei mosaica, bem antes, do que chamamos da lei do Pentateuco, ali da lei mosaica, ali que está, nos livros de Moisés, em Gênesis, de Moisés escreveu, mas aqui ainda não havia lei. Essa narrativa aqui, ele está narrando esse fato, essa história aqui de Abraão, ou de Jacó, patriarca, um dos patriarcas, que vem ali da linhagem de Abraão, filho de Isaac, e Jacó passou a se chamar Israel, que é o pai das 12 tribos de Israel. Mas esse contexto aqui aconteceu fora da lei mosaica. Então ele fez, assim como Abraão também, deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, rei de Salém, antes da lei de Moisés, Mas não é sobre dízimo que eu estou falando aqui. Eu só trouxe só uma pincelada sobre isso aqui, Porque é muito antes da lei. Então já se era um costume fazer alianças com Deus. Então essa aliança aqui dele, ele disse: se o Senhor for comigo onde eu for, me der pão para comer, roupa para vestir, me tornar em segurança a casa do meu pai, certamente eu lhe darei o dízimo de tudo, a dízima de tudo, do que ele, certamente ele como pastor de ovelha, ele daria ali o dízimo das ovelhas que viriam para o seu rebanho, todo ano, Você sabe que as ovelhas, ela dá uma cria por ano, Então o dízimo de Jacó era anual, ou conforme as ovelhas fossem ali, Era dízimo de cada ovelha, na verdade, cada ovelha que gerava ali, ele dava
a primeira parte ao Senhor, e certamente as primeiras crias ele ofereceu ao Senhor ao longo da sua vida. Mas eu não vim falar sobre, eu vou falar sobre aliança, sobre voto. Então aqui a gente vê um voto inteligente. Ele fez um voto inteligente com Deus. Ele disse: olha, se o Senhor for comigo, aonde eu for, me levar, né, e me der pão para comer, roupa para vestir, me tornar em segurança a casa do meu pai, certamente eu lhe darei o dízimo. Ou seja, ele fez um voto inteligente. E o que eu quero chegar, onde eu quero chegar? Porque existe muita gente fazendo voto de tolo. Em Eclesiastes capítulo 5 diz: guardai os vossos pés quando entrarem à casa do Senhor teu Deus, para que não faça voto de tolo. O voto é mesmo que aliança. Né? Eu conheço pessoas que quebram aliança, que quebram aliança, que desfaz de aliança, por exemplo, como se desfaz de uma roupa suja. Eu conheço pessoas assim, por exemplo, o ministério roda em círculo, em deserto, e nunca prospera, nunca vai para lugar nenhum, só vive dando um passo errado, né? E ainda se acham que são homens de Deus. Mas que Deus te abençoe eles lá e que não me desampare, né? Que eu sei que o Senhor nunca vai me desamparar, mas esses daí se levantam contra, fala mal, né? Enfim, mas desfazem de aliança assim, ó, de amizades, né? Falam coisas absurdas nos seus status. Mas amém, que Deus abençoe. Então, quando Jacó fez essa aliança, ele fez uma aliança inteligente. Ele disse: olha, se o Senhor for comigo onde eu for, me der pão para comer, roupa para vestir, certamente, né, e me tornar em segurança a casa do meu pai, certamente lhe darei a 10ª parte. Isso foi inteligente. Então, como eu vinha falando, tem pessoas que não entendem o que é falar, o que é fazer um propósito com Deus, o que é se aliançar com Deus. Olha, aliança com Deus não é uma aliança que se usa simbolicamente na união de um homem e uma mulher na igreja perante a sociedade. Porque perante a Deus, um casamento, por exemplo, ele é outorgado, ele é consolidado quando um homem e uma mulher passam a viver junto de forma marital e que há uma aliança entre os dois de palavra, de atitudes. Não é o papel, né? E, inclusive é sobre isso que eu vou dar daqui a pouco uma palavrinha para trazer um certo esclarecimento. Então não é o papel, mas é a aliança que um casal tem com o outro, né? Você vai ver lá no Velho Testamento, por exemplo, que Jacó, o próprio Jacó aqui, o referido, ele tinha 2 esposas, né? E mais 2 concubinas. E de forma alguma ele foi chamado, né, de fornicador. Olha, tem gente aí que anda falando que um homem, quando mora com uma mulher, é fornicar, está fornicando. E precisa ler Bíblia e conhecer também do que se fala, porque um fornicador pratica sexo ilícito, né? Coisas que não agradam a Deus, ou seja, homossexualismo, né? Bestianismo e todas essas coisas aí, nessas aberrações sexuais, isso é fornicação. Então, morar com uma mulher, como marido e como esposa, um casal quando se une por não ter um papel, né, dando a legitimidade dessa união perante a sociedade, não dá direito de ninguém chamar uma outra pessoa de fornicário. Precisa saber o que está falando, tá bom? Então a Bíblia ensina. Mas infelizmente existem muitos analfabetos espirituais, analfabetos aí, que eu digo no sentido de não conhecer o que se prega, o que se fala. Então vai aí, fala qualquer coisa a esmo, ofende as pessoas, né? Ofende as pessoas e, enfim, fica por isso meio pior de nada. Está em liderança, na frente de ministérios, ensinando coisas erradas. Então não chame alguém de fornicário porque vive com alguém de forma legítima, honrando, né, a sua parceira e honrando o seu parceiro, sendo ela ou ele únicos, né, não vivem em prostituição, em trocando, né, variando de relação sexual. Isso sim é uma fornicação.
Mas quem vive maritalmente, a lei do concubinato hoje, inclusive no Brasil, dá o mesmo direito daquele que é casado no papel, para que você que não sabe disso, fique sabendo. 6 meses morando junto já dá o mesmo direito de esposa e de marido perante a sociedade. Inclusive existe aí certidões de união estável e outras coisas mais, tá bom? Então não vamos falar besteira e não vamos aqui pecar contra um servo de Deus. Então, aliás, eu não vou nem fazer outro vídeo, eu vou logo falar logo daqui, logo diante, né? Falar isso de mim. Eu tenho 3 anos aí separado no papel, né? Praticamente 3 anos já, e 4, quase 5 anos separado de corpos. E esse período eu passei afastado também das obrigações pastoral. Conheci hoje a minha companheira, que é minha esposa, de forma legítima, né? A qual foi batizada há pouco tempo, para a glória do Senhor, mas nasceu no Evangelho, mas não era batizada, então quis Deus que fosse assim, mas estamos aí juntos, para a glória do Senhor. Eu sou homem de uma só mulher, e ela é mulher de um só homem, né? E logo, logo estaremos com um papel higiênico para nos dar tranquilidade, né? Então estão falando por aí afora, ele vai voltar com o ministério, vai abrir igreja e está vivendo em fornicação. Então, antes de você falar sobre o significado, aprenda o significado de fornicação antes de você falar bobagem, tá bom? Eu vivo com minha esposa de forma legítima, tá bom? Eu a honro, ela me honra. Eu sou homem de uma só mulher, ela é mulher de um só homem. Então me respeite, né? Vá aprender primeiro o significado das coisas para depois não sair falando besteira por aí, tá bom? Esse ministério Deus levantou, não vai ser você, não vai ser os seus conceitos imbecis que vai atrapalhar a minha caminhada, tá bom? Então fique aí com essa dica. Você sabe que eu estou falando, que é com você, tá bom? Entendeu? Se enxerga, procura teu lugar, entendeu? Mas enfim, vamos voltar aqui para a palavra. Então Jacó fez uma aliança inteligente, né? Ele foi inteligente a fazer aliança com Deus. A forma que ele fez de forma inteligente. Ele disse: se o Senhor for comigo onde eu for, me der pão para comer, roupa para vestir, então certamente eu lhe darei a 10ª parte. Como eu falei em Eclesiastes, não faça voto de tolo ao entrar na casa do Senhor teu Deus. Guarde tua boca antes de você prometer algo a Deus, né? Ou você colocar isso como uma aliança, como um propósito com Deus. A vida cristã, ela é baseada em propósitos. Nós fazemos propósito com Deus e Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Lá no livro de Juízes, capítulo 11, tem a história de um certo gileadita chamado Jefté, né? Jefté, deixa eu dar só uma achada aqui, deixa eu ver o texto, né? Aqui em Juízes, capítulo 11, depois você vai ir a partir do verso 30. Olha que interessante, eu vou dar uma pulada aqui em algumas coisas para adiantar por causa do tempo, mas enfim. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saís da porta da minha casa e me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Verso 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes, pandeiro, né? e com danças, e era ela só, a única, e não tinha outro filho nem filha. Percebeu a diferença do voto de Jacó com o voto de Jefté? O de Jacó foi inteligentíssimo. Ele disse: se o Senhor for comigo onde eu for, me deres roupa
pão para comer, roupa para vestir, e tornar em segurança a casa do meu pai, certamente lhe darei a 10ª parte. Agora veja você, Jefté, ele vai para uma guerra contra os amonitas, né? E ele disse: o Senhor me der os amonitas na minha mão e me entregar, e assim que eu voltar para casa, aquele que sair da minha casa eu te oferecerei em sacrifício, em holocausto, eu queimarei no altar ao Senhor. Foi um voto de tolo. Porque, queridos, quem que sairia da sua casa ao encontro de Jefté? Provavelmente ou sua esposa ou sua única filha. Ele não tinha outros filhos, e ainda que tivesse, seria um dos seus que sairiam ao seu encontro. Percebes que foi um voto de tolo? E Deus, ele vela pela sua palavra, né? Então, se Deus, ele diz que vai fazer, ele faz, mas ele também cumpre com tudo, com todo o propósito, seja ele qual for. Se você tem um propósito com Deus, cumpra aquilo que você prometeu a Deus. Porque senão, querido, vai acontecer coisas na sua vida e você vai dizer assim: poxa, mas por que isso? Por que aquilo outro? Porque você não trouxe à existência, à memória daquilo que você um dia prometeu a Deus. Então não faça voto de tolo. Você veja aqui que Jefté, ele disse: aquele que sair da minha casa ao meu encontro, esse eu oferecerei, e logo quem vem a sua filha, a única filha. E a Bíblia diz que ela pediu ali para chorar por 2 meses a sua virgindade, né? E chorou nas montanhas ali. Logo depois ela voltou ao seu pai, e o seu pai a sacrificou a Deus. Entende? Então, quando entrares à casa do Senhor teu Deus, cuidado com o que você promete a Deus. Se você prometeu fazer algo para Deus, faça, cumpra. Mas tenha cuidado com seus votos, para que você não faça voto de tolo. Tenha cuidado com as alianças que você faz. Às vezes você faz uma aliança que futuramente ela vai te causar um problema. Tá bom? E cuidado com o que a gente diz das pessoas, cuidado com o que a gente promete a Deus. Porque Deus, ele não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus, ele vela pela tua palavra, tá bom? Então, para relembrar os amados, eu fui chamado por Deus, né? Há mais ou menos 16 anos atrás, por aí. 17 anos atrás. Um pouco mais, quase 18. Meu filho mais novo tem 17. Então, de 18 a 19 anos atrás, Deus me chamou. E durante esse período eu passei por algumas fases na minha vida muito complicadas. Mas hoje eu posso dizer que eu estou vivendo o melhor de Deus na minha vida. Deus tem trazido algo muito gostoso na minha vida. Primeiramente, uma intimidade com Deus, a qual antes eu achava que tinha. Então hoje eu posso te garantir que o Senhor tem falado muito forte ao meu coração, não tem me deixado abatido em certas situações, tem me direcionado principalmente acerca do ministério Tempo de Semear, que será um ministério embasado na sua palavra e aonde todo conceito religioso, né, toda essa maquiagem religiosa, ela não vai existir no Ministério do Tempo de Semear, né? Algumas coisas que se pregam por aí afora será abolida no Ministério do Tempo de Semear. Quem quiser que diga que aceita, que é alguma coisa assim parecida, não me importa, né? Você pode falar o que quiser. Por isso que eu não carrego nome, né, de segmento algum. Nós somos Ministério Tempo de Semear Brasil, uma igreja independente, tá bom? Então, aqueles que queiram participar, fazer parte do corpo de Cristo, estamos aqui situados no projeto Vida Nova Caminho 67, tá bom? Lauro de Freitas. E se você quiser estar ajudando esse ministério, sendo semeador, o Pix está aqui, né? Você pode contribuir com aquilo que Deus colocar no seu coração, né? A oferta, eu sempre digo que é voluntária. É sem pesar e sem necessidade.
né? E não por necessidade, mas sim com alegria, porque Deus ama aqueles que dão com alegria. Então oferte algo, tiver um tempo, se você aí trabalha com obra, quiser vir dar um dia de serviço também, venha, será bem recebido, que Deus vai te abençoar tremendamente. Se você pode ofertar, pode chegar junto também com qualquer oferta, que Deus também irá te abençoar, porque Deus a ninguém fica devendo nada, tá bom? E eu quero desde já agradecer aos irmãos que têm se desprendido e têm vindo dar sua força aqui, né? Irmãos aí que estão ajudando na construção do altar, do batistério. Ontem, por exemplo, terminei de orar com minha esposa e os irmãos chegou com muita alegria e fizeram ali rapidinho um trabalho e vão voltar aí no sábado de novo para a gente estar dando conclusão a esse altar, né? Terminando aí com esse altar pela vontade do Senhor Jesus, porque ali muitas almas serão batizadas naquele altar. Então eu quero agradecer esses irmãos que têm ajudado, têm vindo, dado a força, pessoas que têm aí também cooperado aí, dando uma oferta, tá bom? Que Deus abençoe vocês tremendamente, tá bom? Então eu quero orar por vocês e depois vocês vão ficar aí com esse clipe. E vem sobre nós, Espírito Santo, vem Espírito sobre nós. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nosso Pai. Meu Deus, eu oro pedindo misericórdia pela vida desses faladores, desses homens, meu Deus, que não te conhecem, que falam pelos cotovelos. Misericórdia, meu Pai, sobre estes. Meu Deus, também eu te peço, te agradeço, meu Deus, na verdade, em ação de graças, por cada pessoa que tem se desprendido, que tem vindo a nos ajudar, que tem, ó Deus, estado aqui conosco, meu Pai, nos ajudando nesse ministério, a cada ovelha que o Senhor tem direcionado a vir me procurar, meu Pai, para servir ao Senhor no ministério Tempo de Semear, que é uma casa de oração, o qual o Senhor determinou existir nesse lugar, Senhor. Meu Deus, eu te agradeço, meu Pai, por cada um, meu Pai, por cada pessoa, por cada família, meu Deus, por todos aqueles que oram de forma positiva por esse ministério, meu Pai, eu te agradeço desde já. Eu te louvo, meu Pai, e bendigo o teu nome, que és santo, meu Pai, que tu és o soberano das nossas almas, que tu és o nosso pastor, um bom pastor, que deu a vida por mim e deu a vida por esses também faladores. Meu Deus, abençoa, nos traz, ó Deus, a certeza da sua salvação, nos traz a alegria de estar na tua presença, para a glória do seu nome. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Shalom, que Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus. Fica aí com o clipe. Tchau. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e ele me escutou. Quero ver vocês. Perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quando esse amor tão grande
pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou?